Fala galera, eu sou o Daniel do Epic Geek e hoje nós vamos falar sobre a matéria Foxconn diz adeus ao Brasil, publicada pela Isto É Dinheiro. Bom galera, há alguns dias atrás, aproximadamente aí 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, começou a aparecer na internet uma matéria que se chama Foxconn diz adeus ao Brasil. A matéria foi publicada na revista Isto É Dinheiro, tá? Como vocês podem ver aqui. E também apareceu em inúmeros canais e sites que foram reblogados, retransmitidos e tudo mais que vocês podem imaginar. E aí a gente viu isso e achou muito estranha essa história toda e resolveu correr atrás e conhecer um pouquinho mais dessa história, o que tem por trás dessa história publicada pela Isto É Dinheiro. Bom, aparentemente, o que essa história toda não surgiu na Isto É Dinheiro, mas sim num post, né, numa notícia publicada há uns 2 meses atrás pela Gazeta do Povo, na qual eles falavam que a Apple estava encerrando a produção de iPad no Brasil. Até aí, nada de surpreendente nisso. Até porque se vocês pararem para analisar o mercado de tablets no mundo, aliás, desculpe, no mundo não, mas no Brasil, desacelerou e o do iPad não foi diferente. A gente vê que há algum tempo atrás era possível encontrar praticamente todas as marcas produzindo tablet aqui no país e hoje a gente só vê 2 ou 3 marcas, além daquelas que a gente pode considerar como marca secundária, que não tem nome, né? Como são aqueles de 199 que vende na Casa e Vídeo ou então em outras lojas que a gente tem aí pela internet. Historicamente, a gente tem que o iPad ele não está vendendo bem. E isso foi publicado há mais de um ano atrás, dizendo que a Apple estava incomodada com o fato de que o iPad não estava vendendo não só aqui, mas como no mundo inteiro. Porque o usuário não quer mais consumir tablet de maneira geral. Tirando os usos específicos, né, como mobilidade e tal, a maioria das pessoas prefere o smartphone ou até um notebook. E o tablet acaba ficando em segundo plano, se torna um dispositivo meio inútil, se podemos assim dizer. Não, eu não estou falando que ele é inútil para você, eu estou falando que para algumas pessoas é, de maneira geral. Então, o que aconteceu? Essa história é bem mais simples do que parece. E mais bizarra também, podemos assim dizer. Essa história que a Isto É colocou foi, na verdade, uma notícia requentada do que foi feito pela Gazeta do Povo há 2 anos atrás, só que com uma pitadinha, um saborzinho de sensacionalismo barato, visando meramente o clique pelo pânico. Né? Porque você vê uma notícia do tipo: Foxconn sai do país. Vamos parar de ter iPhone e iPad produzido no Brasil. Nossa, todo mundo entrou em polvorosa, né? Porque o iPad e o iPhone já são caros aqui no país. Sai a Foxconn, que é a fabricante da Apple no país, imagina o preço que essa criança que vocês carregam no bolso, usuários de iOS, iria ficar. Vai ficar praticamente um carro zero, né? A gente já tem um carro usado aí hoje no bolso, agora vai virar um carro zero. Mas não é bem assim, né? O que foi feito desde o começo era o questionamento com relação à saída da linha de iPad. E, obviamente, a linha de iPad saindo vai ter desmonte da linha, porque o equipamento é provavelmente da Apple. Então, para que vai deixar um maquinário montado se não vai produzir mais com aquele maquinário? Não faz sentido ocupar espaço com eles parados. Então, o primeiro ponto que tem que se valorizar aqui é que a Foxconn não produz... Nossa, tremi a mesa. A Foxconn não produz apenas iPad e iPhone no país. Eu vou citar aqui um exemplo dos provavelmente vários que a gente tem no mercado, que é a Asus. A Asus ela produz a linha Zenfone com a Foxconn. Pode não ser a mesma planta fabril, mas é a mesma empresa. Né? Então, não faz muito sentido a gente imaginar que uma fabricante de eletrônicos, que é uma das principais fabricantes do mundo, tá?
A gente está falando, se a gente for pegar e colocar as principais montadoras de aparelho no mercado, a Foxconn é o primeiro lugar disparado. Então não faria sentido ela simplesmente abandonar o mercado por causa de uma marca. Tudo bem, pode ser que a maioria da produção dela seja do iPad e do iPhone, mas é muito pouco provável que a Apple deixe de produzir iPhone aqui no Brasil, porque sim, sei lá, não vai pegar e mandar a produção para outro país para gastar mais com dinheiro, gastar mais dinheiro com importação. Não faz muito sentido, enfim. É, então a notícia por si só já cheira absurdo. E além do mais, a Foxconn detém os direitos de produção da Nokia. Né? A Nokia, lembra aquele Nokia que saiu há pouco menos de um ano atrás, que vem com Android? Pois é, quem produz são eles. E a Nokia falou que ia produzir no mundo inteiro. E provavelmente o Brasil vai estar aí no meio do caminho, porque é um país que tem muita importância para a Nokia, porque foi o país que mais abraçou, uma das que mais abraçaram a Nokia no mundo, né? E até hoje tem uma base de fãs, assim, órfãos absurdos, que foram abandonados pela Microsoft, que fez questão de comprar a Nokia, falou que ia transformar o Lumia num carro-chefe absurdo e tal, 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 e simplesmente ignorou o Brasil como um todo. Sabendo disso, a gente já ficou assim, poxa, mas tá estranho. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar em contato com a Foxconn e perguntar o que é verdade, o que é boato nessa história. Então eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa da Foxconn e questionei o que estava acontecendo e o que eles tinham de posição oficial sobre o assunto. Eu vou ler para vocês a resposta, para vocês terem noção. Essa resposta eles me mandaram por e-mail. Então eu vou ter que ler porque não dá para decorar. É um texto muito específico, eu não quero cortar nenhum pedaço e falar alguma besteira. Então, o que me foi dito foi o seguinte: nota da Foxconn. A Foxconn Brasil Indústria e Comércio Limitada informa que a notícia publicada na revista Isto é Dinheiro, edição 10/22, com o título Foxconn diz adeus ao Brasil, é de cunho sensacionalista, pois não condiz com a realidade. A Foxconn Brasil continua com as suas operações regularmente, apesar da crise econômica e política que afeta atualmente o Brasil. Atualmente afeta o Brasil. Inverti as palavras. Ou seja, por si só, a gente já tem aí a confirmação da Foxconn, da fabricante, que não cogita, pelo menos por enquanto, a saída do país. Né? Pode ser que eles estejam só empurrando com a barriga a informação? Pode, mas não vejo muito lógica de falar que não iria sair do país se eles não fossem sair efetivamente. Não bastante tudo isso, a gente ainda vê algumas inconsistências no post, que além de afirmar que de forma alarmista que a empresa ia sair do país, ainda consegue se contradizer em seu curto texto sobre o assunto. Para vocês terem uma noção, em um determinado ponto do texto, o autor afirma, e isso havia sido citado pelo autor da Gazeta do Povo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê a matéria? Perdi a matéria. Triggered. Aqui. Que a linha de iPads estava sendo desvinculada, desativada e com retorno da produção para o Taiwan, com fechamento. Porém, no fechamento do texto, né, a gente tem assim, cadê? A linha de produção do iPad foi desativada e voltou para Taiwan. Os funcionários trabalham na desmontagem e venda de máquinas e equipamentos. Então, a gente tem um primeiro ponto, que é uma informação que faz certo sentido. Você pega e desmonta uma fábrica e manda para outra planta. Ou seja, a Foxconn não deixou de fabricar o iPad, ela só trocou de região na fabricação. Ou seja, sai do Brasil, vai para Taiwan, que é a sede deles lá, porque eles são chineses, né? E aí, depois, vem um segundo ponto que, assim, é muito absurdo, né? Fixem. Eu falei que na matéria diz que a planta dos iPads estava sendo mudada para Taiwan, tá? E aí, num determinado ponto, ele fala o seguinte:
O que se comenta nos corredores da Foxconn é que a imposição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em cobrar que os produtos americanos sejam produzidos localmente, mexeu com os taiwaneses. Espera aí, vamos lá. Voltando. O Trump falou algum tempo atrás, logo quando ele ganhou, ou quando ele estava fazendo as campanhas dele, que ele iria fazer questão de que as empresas americanas produzissem dentro do país. Beleza, tá certo? Até aí nada de estranho. O que não faz sentido é uma empresa mandar a linha de produção para Taiwan, porque o presidente dos Estados Unidos disse que quer que produza nos Estados Unidos. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, assim, já por aí a gente já vê que tem alguns absurdos, né? No próprio post. Ou seja, no conjunto da obra, a gente tem uma matéria sem muito nexo, com afirmações baseadas em rumores e chutes, e que a própria fundamentação num curto texto, no site da internet deram 10 linhas, se desmente. Então, não faz sentido no todo. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de replicar e na hora de acreditar em tudo que a gente lê. A gente tem muita coisa na internet que é absurda, que é estranha, e tem muita coisa que pode ser realmente verdade. Isso quer dizer que a Foxconn não vai abandonar o Brasil? Nossa, Brasil é lindo, maravilhoso, S2, S2, S2? Não. Claro que não. A gente sabe que a Foxconn vive num mundo capitalista onde o que importa é o lucro. Então, se ela um dia perceber que, de repente, se mudar para a Argentina, para o México, ou sei lá qual país aqui na América Latina seja mais interessante do que ficar no Brasil, ela vai fechar e vai se mudar. Isso daí não tem dúvida nenhuma. Mas hoje a indústria, a fabricante, a Foxconn, diz que não, que até o presente momento a ideia é ficar no país e continuar produzindo, inclusive, outros aparelhos aí, né? Aí a gente tem que pensar também no seguinte: será que as marcas optariam, por exemplo, em aceitar que a Foxconn produzisse tudo em Taiwan e mandasse para o Brasil? Nossa, o Brasil quase que não sai. Acho que não, porque quando a gente tem uma importação, quando você não tem produção no país, o custo aumenta muito, né? Se você for parar e analisar, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo assim de chute. Se vocês pegarem a linha S da Samsung, vocês reparam que o preço está lá em cima e depois vai descendo. Por que que acontece isso? Muito provavelmente porque a Samsung, nos primeiros lotes, para atender o cliente, importa aquele lote. Então, o aparelho vem num preço muito alto, porque tem um monte de impostos e o custo de operar com aquele aparelho aqui no Brasil, habilitar ele junto à Anatel, tudo isso custa dinheiro, né? A gente não pode se fingir de cego com relação a isso, tá? E depois, quando ela começa a produzir no país, o preço desce. Então, isso daí é um custo que para a maioria das empresas não é interessante. Por exemplo, qual seria a lógica da Asus aceitar um Zenfone 3.1 que vem num preço muito agressivo aqui no país, sendo produzido em Taiwan, que também é a região deles ali, né? Mas, porra, mas aí vai ficar um aparelho que já não é um preço acessível. Não vou dizer que seja tão caro, mas não é um preço dos mais baratos. Não é o consumidor comum, né, o consumidor médio, que vai pagar 2, 3 mil reais por um smartphone. Então, assim, não faz sentido as outras fabricantes aceitarem que a Foxconn saia do país para fazer uma linha de produção lá fora e ter que arcar com importação. E a Foxconn é uma empresa com know-how de montagem de aparelhos. Então, no conjunto da obra, eu acho que é muito alarmismo para pouco conteúdo, para pouca realidade, e que a gente tem que esperar, obviamente, os próximos pontos. Mas até o presente momento, segundo a Foxconn, ela continua no país,
e ela não pretende abandonar tão cedo, mesmo com os problemas aí políticos e econômicos que a gente vem vivendo aqui no país, que está uma verdadeira algazarra, mas, a princípio, nada muda, tirando a produção do iPad que sai do Brasil, pelo que está sendo falado já há algum tempo. Bom, é isso. Eu acho que o vídeo ficou até maior do que eu esperava. Vai dar aí quase 20 minutos falando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, entendido o que eu tentei transmitir aqui para vocês. E convido vocês a comentar. Coloca aí nos comentários. Vocês acham que a Foxconn vai sair do país? Vocês acham que essa notinha que eles deram foi apenas uma jogada para ganhar tempo e não ficar queimado no país? Conta pra gente aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o nosso canal, de dar o seu like. Se você não gostou também, ó, dá um like aí, fica à vontade, porque você é super bem-vindo e a sua opinião super conta pra gente saber o que você achou e continuar produzindo conteúdo para você. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.